Boa noite, bem-vindos à sua Radinha Livre. Por enquanto aqui no perfil do Face, fui tentar abrir direto pelo YouTube e não abriu hoje, não sei o que aconteceu. Pessoal, vamos continuar falando sobre o sistema financeiro, hoje efetivamente sobre as bolhas e pirâmides, que são as formas que nós estamos amarrados ao sistema financeiro, ao sistema de crédito financeiro, né? Como que esses canalhas, após tantos séculos, continuam nos dominando e hoje mais do que nunca. Talvez nunca na história do mundo tantas pessoas estiveram escravizadas na mão de um mesmo senhor, como hoje. Porque, por exemplo, escravos dos judeus, escravos dos romanos, escravos dos gregos, existia a população livre e existia a população escrava, né? Aqueles que eram efetivamente servos. Hoje, pessoal, nós não temos a população livre. Praticamente todos os cidadãos do mundo são escravos do sistema financeiro. Boa noite, Dai, seja bem-vinda. Tô com uma tossinha aqui, gente, vai ter refluxo também. Então, fica aí quem tiver a fim de trocar um papo sobre isso, tá bom? Então, pessoal, eu fiz já, quem quiser acompanhar, se inscreve aí no canal Radinha Livre, ali no YouTube, deixa uma curtidinha pra gente, compartilha o vídeo de vez em quando, você não vai morrer, cara. Se você curte o que a gente fala aqui, ou mesmo se você quiser fazer hate, vai ajudar, porque ajuda no engajamento. Então a gente precisa do apoio uns dos outros, porque como a gente está vendo, hoje eu acho que já é o quinto ou sexto vídeo que eu estou falando sobre o sistema financeiro, eles não são, você não... Cara, a gente não tem muito o que fazer contra eles. Tem o que fazer, mas assim, precisa de mais pessoas estarem se conscientizando disso e aprendendo sobre isso. Deixa eu dar uma ajeitada no ângulo aqui. Vamos lá. Então, gente, eu tinha falado aí sobre o sistema, a coroa britânica, né? Aí a gente voltou ali para a Renascença e a gente está falando um pouco sobre a impressão da moeda, volume bancário, e hoje vai ser um pouco nessa linha. Eu quero explicar efetivamente o que são bolhas e pirâmides, e não são... Vou tomar um chazinho quente aqui para ajudar na garganta. Bolhas e pirâmides, pessoal, não são golpes, eles são golpes, mas assim a gente está acostumado com golpes menores, né? O pessoal que faz aí esquemas entre empresas, né? Golpes aí que ficaram famosos, a gente vai falar por cima rápido sobre eles aqui, mas a questão de pirâmide de bolha que eu quero te falar é do sistema financeiro. É como que os banqueiros, como que essa galera, há séculos, na verdade, vem nos colocando dentro de redomas e a gente não sabe, a gente não percebe. Nós nos achamos livres. Hoje, o mundo inteiro é escravo de um sistema que tem as mesmas pessoas dominando em todos os países do mundo. Então, gente... Cara, eu começar a live e a Meg começa a chorar. É um negócio impressionante. Então, pessoal, nós não temos opção a não ser lutar contra isso. Porque, assim, escravos nós já somos. Você não tem a opção de não ser escravo. Nós somos escravos do sistema financeiro. O negócio, eu tô assim apaixonado por estudar isso, porque assim, são tentáculos e tentáculos e mais tentáculos. Eles estão em partes que a gente não imagina, eles fizeram planos já que a gente não imagina. O tamanho da inteligência envolvida nisso. Você chega ao final da história que realmente é só uma inteligência superior demoníaca que consegue coordenar tudo isso. Eu falo muito dos Rockefeller, dos Rothschild, principalmente dos Rothschild, mas não é assim uma família que coordena isso. Esses caras são subalternos ainda a um poder maior, a uma linhagem da serpente que uma hora a gente chega nela aí, né? Então a gente está dando uns pulos pela história, às vezes a gente fala um pouquinho mais de perto, às vezes vai mais longe,
e eu não estou fazendo cronologicamente, justamente que é porque assim a gente, na minha concepção, a gente entende melhor. Porque assim, se for cronológico, você tem que ficar memorizando as coisas, então eu prefiro pegar fatos e acontecimentos que todo mundo viu, ouviu falar, conhece, e ir trabalhando em cima deles. E aí a gente vai montando quebra-cabeça, porque foi assim que eu fui entendendo também. Não foi cronológico, não foi com aulinhas programadas, foi vendo o material de um aqui, um livro ali, um artigo aqui, outro vídeo de alguém, e aí a gente foi entendendo isso. Não que eu seja um exímio dominador, não, mas assim, eu tô começando a montar o quebra-cabeça, e aí eu tô aqui compartilhando essa experiência com vocês. Não é uma aula, não é um curso, ninguém vai cobrar sobre isso, muito pelo contrário, tá? A gente está aqui, na verdade, como eu entendo isso como um ministério de Deus. Gente, vamos lá. Eu tinha falado para vocês que, por exemplo, no nosso caso aqui, vamos lá. Eu tinha falado sobre a diferença de inflação e expansão da base monetária. Calma, gente, não é complicado isso. Não se assuste. A gente consegue entender assim. Nos ensinaram erradamente que inflação é o aumento dos preços. Na verdade, a inflação é um negócio momentâneo em que depois ela passa e o preço volta. Eu tinha dito para vocês sobre, por exemplo, o preço dessa caneca aqui, se um grande artista, uma grande artista bebesse nela, nossa, tem aquela idolatria, né? Não, tem a saliva dela, né? A caneca dos Beatles, não sei o quê. E aí ela fica inflacionada porque muita gente quer, porque ela adquiriu um valor a mais. Então ela foi inflacionada. É diferente da expansão da base monetária. O que é a expansão da base monetária, pessoal? Por exemplo, em 1994, saiu o Plano Real. Se você tivesse enterrado o real, ali um milhão de reais, vamos falar um real, vai para ficar... Se você tivesse enterrado um real, igual um cachorrinho, colocou ali numa arca do tesouro pirata e enterrou esse um real. Você tira ele hoje, esse real que você enterrou, que tinha o valor de R$1, que era $1. Se lembra que quando o real saiu, ele saiu equiparado a $1? Em 94, hoje esse real valeria mais ou menos, eu tinha falado 13 centavos de real, mas 13 centavos de real foi em 2019. Depois disso, teve mais expansão da base monetária do Covid, eu já vou explicar, calma aí. Então eu acredito que hoje os 13 centavos que ele estaria valendo em 2020, vai estar valendo mais ou menos uns 8 centavos. Existiam, por exemplo, em 2020, 4,2 trilhões de dólares, economia americana. Hoje existem 10 trilhões. Eles usaram todo esse negócio de fica em casa, fechar a economia no Covid, para diminuir a oferta de produtos, e assim eles criaram, tudo ficaria mais caro, né, porque haveria escassez de produção e aumento da demanda, e isso inflacionaria os preços como um todo, entendeu? Aí, para amenizar, lembra que a gente abriu o live aqui na época, 2020, ali, falando, gente, vai começar a ter invasão nos mercados, vai começar a ter saque, o pessoal vai começar a invadir casas, especialmente dos ricos aí, e tal, vai virar uma loucura. Não, de repente veio o Paulo Guedes, Bolsonaro, Trump, todo mundo lá dando dinheiro, toma aí dinheiro. Dinheiro impresso, gente, dinheiro novo, dinheiro que não existia. Vocês se lembram que nós fomos otários, eu fui um que fui pra rua pra gente fazer, manifestação para aposentadoria lá, para ter a reforma previdenciária, se lembra disso, gente? Nós fomos lá para nossa aposentadoria ficar menor, em prol do país. Otários. Nós fomos otários. A gente conseguiu economizar com aquilo, foi R$1 trilhão, se lembram? R$1 trilhão, o governo usou, acho que foi em 3 ou 4 meses de pandemia para dar dinheiro para os estados, onde eles acabaram de emitir uma lei no sigilo, fininho, ninguém ouviu falar, em que os governadores e prefeitos não são mais passíveis de ser responsabilizados por investigação, no judiciário, na polícia, em lugar nenhum, no Ministério Público, não podem mais ser investigados e condenados, nada pode ser feito contra eles pelos gastos irresponsáveis que eles tiveram durante
esse negócio. Então, nós queimamos a nossa aposentadoria, que já não praticamente é um negócio que ninguém mais conta em se aposentar, né? Mas assim, a última chance que teria, nós queimamos em 3 ou 4 meses de fica em casa, de lockdown, e esse negócio todo aí do Bolsa Auxílio, não sei o quê. Então, os Estados Unidos, como eu estou falando para vocês, eles mais que dobraram a base monetária deles, o dinheiro que existia nos Estados Unidos em conta física, fisicamente, ou dinheiro virtual, de 4,2 para 10 trilhões. Eu falei na outra live que eu não tinha o dado do Brasil. Eu não achei especificamente o dado do Brasil, quanto a gente tinha de dinheiro em 2020 e quanto tem hoje. Mas eu achei, para a gente ter uma ideia, após o Plano Real, a multiplicação que teve do dinheiro. Em 1995, né, assim que o Plano Real foi fundado, implantado, e começou a impressão do real e esperaram um ano para ver quanto tinha de dinheiro no mercado brasileiro, nós tínhamos 140 bilhões de reais na nossa economia brasileira, dentro dos bancos, na mão do contribuinte, na mão do governo, nós tínhamos 140 bilhões de reais. Hoje, pessoal, passados aí 18 anos mais ou menos, né, do que foi a fundação do real, nós temos 27 vezes mais dinheiro circulando. Isso não significa riqueza. A riqueza são os bens que nós produzimos. Um boné desse é riqueza. Dinheiro circulando não é riqueza. Porque esse boné não foi multiplicado por 2. Não foi. Tinha um boné desse em 1994, não foram criados mais 27. Continua o mesmo. Então, esse boné aqui, para adquirir, se eu fosse adquirir ele em 94, eu pagaria, sei lá, R$1. O mesmo boné, estou usando um exemplo. Pela expansão da base monetária que nós tivemos hoje, eu pagaria R$27. Vocês estão entendendo? Isso é a inflação ruim, é aquilo que a gente acha que é inflação. Como eu disse para vocês, inflação é um negócio a curto prazo, né? Inflação seria todo mundo querer um boné desse, aí eu vendo para um cara, vendo para o outro, o mesmo boné, vai passando de mão em mão, daqui a pouco ninguém quer mais, então o primeiro cara comprou esse boné por mim, eu paguei R$1 no boné, vendi pro cara por 10, porque muita gente queria esse boné, e aí vai passando o boné para os outros, agora o pessoal quer uma bolsa, não quer mais esse boné, então esse boné ele vai perdendo preço. Então eu vendi por 10, né? Comprei por 1, vendi por 10, o outro vende por 7, por 3, até que ele volta ao preço de R$1 de novo, que é o preço normal dele. A gente viu isso acontecer muito, né? Ao longo dos anos aí. Lembra do tomate, aquelas histórias, né? Uma caixa de tomate para um carro, aqueles memes que saíram. Teve com limão, teve com arroz, aí depois essas mercadorias voltam ao preço. O que está acontecendo, pessoal, é que na expansão da base monetária, na impressão de dinheiro, isso não volta mais. Porque o Bolsonaro, o Paulo Guedes, eles imprimiram muito dinheiro. Então a gente tinha ali 140 bilhões de reais em 95 e hoje nós temos 4 trilhões de reais. E aí tem um calculinho de bolso, né, assim, protocolo que os economistas usam para se orientar o que seria uma expansão da base monetária razoável. Então, pessoal, por exemplo, vou explicar aqui. Ó. A gente tinha 150 milhões de pessoas no Brasil naquela época, em 1995. Hoje nós temos 207 milhões mais ou menos. Então, entrou mais gente na economia, né? Mais gente precisando rodar no mercado. Então, seria razoável em que houve um crescimento da população de 33%. Então seria razoável, cálculo de bolso, assim, não é uma regra, mas é um negócio de boas práticas que os economistas eles adotam, que a inflação saudável seria mais ou menos, então, 33% dentro do Brasil. Entenderam? Quando, na verdade, foi 2.700%. Não exatamente de inflação. Vocês estão vendo como o negócio pega na cabeça da gente? 2.700% de aumento de dinheiro circulante.
Isso nos empobrece. Porque existia um volume de mercadorias, de bens, de riqueza, de alimentos, de carros, de combustível necessários em 2020 no Brasil para cuidar da nossa população. A demanda da população era por aquele já que estava equilibrado, né? Consumo, quanto gastavam os produtores, oferta de serviço, estava tudo estabilizado, a economia estava rodando. Então tinha esses bens, esses serviços todos à disposição no Brasil. E 200 milhões de habitantes. De repente a gente fez com que parasse o sistema. Eu disse isso aqui. Um dia que ficasse parado, a economia ia sentir baque. Porque eu me lembro, a gente se lembra da greve dos caminhoneiros, a primeira lá no comecinho dos anos 2000 e depois ali em 2018 de novo. A economia sofreu meses e meses a fio. Alguns setores tiveram impacto até por mais de ano. Então, quando faz tudo parar, só parou os caminhoneiros. Essas 2 vezes que eu falei. Quando a gente faz tudo parar, obviamente ia ter problema. Além dos problemas humanos que nós já falamos aqui, de suicídios, crianças hoje aí debiloides, mil problemas. Pessoal, eles fizeram imprimir dinheiro novo. Você sabia? Falando em imprimir dinheiro novo. Vocês sabiam que o real que a gente usa aqui, ele é impresso na China? Não é só o Brasil, não. Tem mais de 100 países que imprimem a sua moeda hoje na China. Como que eu descobri isso? Porque eu acho que foi no Canadá, teve um local que uma caixa de banco, que lá naquele país eles conferem a nota antes de destruir ela. Por acaso, assim, por uma coincidência imensa, a mesma caixa foi destruir umas notas lá que passa por um leitor de código de barras, e um negócio que nunca tinha acontecido mais, o sistema confere, ele viu que tinha 2 notas iguaizinhas, mesmo lote, tudo igual, era a mesma nota. Aí falaram, Aí a moça publicou isso daí na internet porque ela descobriu que as notas eram impressas na China e o pessoal ali da Polícia Federal do país lá, eu acho que foi o Canadá, depois eu checo isso. Eles descobriram que então o governo chinês se aproveitou e imprimiu notas duplicadas, porque quem confere? É base na confiança, você manda a matriz lá, os caras imprimem, porque tudo, essa economia inteligente mandou tudo para ser feito na China, inclusive imprimiu a própria moeda do país, de 100 países estão sendo impressas na China. A Casa Moeda Brasileira aqui, ela imprime passe de ônibus, ela imprime talão de cheque, uns negócios assim, ela não imprime muito dinheiro, quase nada na verdade, porque é mais cara a impressão aqui, então a Casa da Moeda Brasileira, ela acaba prestando serviço para empresas que estão interessadas em imprimir papéis timbrados e coisas delas, de impressões de segurança. E quase não se imprime dinheiro aqui, se imprime na China. Você sabia disso? Esse é o cuidado que eles têm com a nossa economia, gente. Paulão Guedes aí, cara, escola de Chicago, Chicago Boys. Esse globalista desgraçado fez isso com a gente. Mas, pessoal, a gente não precisa ficar com muito medo dessa impressão que acontece na China. Sabe por quê? Porque só 2% do dinheiro circulante ele é físico. Então, se a China, que ela dobre, que cada R$1 impresso aqui que o governo manda ele imprimir, que o Paulo Guedes manda imprimir para pagar a bolsa para os outros, que ela dobre e venha usar esse dinheiro aqui dentro, que na verdade é isso que eles fazem, que foi descoberto ali nesse país aí que eu tô falando, eles não vão conseguir muito porque só 2% da economia é dinheiro físico, o resto já está rodando em dinheiro virtual. Não é criptomoeda, é dinheiro digital. Então a gente está quase aí para eliminar o dinheiro, o Paulo Guedes não para de falar disso, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, não para de falar nisso. O Fórum Econômico Mundial não para de falar nisso, o Bill Gates não para de falar nisso, todo mundo quer eliminar o dinheiro físico. Por quê, gente? Lembra, eu falei na outra live, tem aquela história, nossa, você está pegando dinheiro na mão, lava a mão, isso é muito sujo, dinheiro é muito sujo. Isso é da década de 80, gente, há quanto tempo será que não tem essas histórias aí? Eles estão querendo tirar de nós, porque isso daqui eu posso guardar no meu colchão.
A inflação corta, inclusive, esse direito, né? Você tem que manter dentro das instituições financeiras, dentro do banco, para ele corrigir os juros, para você não perder tudo que você tem aqui. Mas existe ainda essa possibilidade, né? Quando a inflação estava menor, de você guardar dinheiro na sua casa. Você vai ter uma perca da inflação ali, que era ali 5% ao ano. Para você correr o risco de ficar sem nada, como aconteceu no Canadá mesmo, né? Os caminhoneiros pararam lá, conseguiram e lutando contra as políticas idiotas sanitárias lá. E aí o pessoal começou a fazer vaquinha, eles falaram, não, acabou. Esse dinheiro aí do que está no banco que vocês doaram para os caminhoneiros não vai mais. Ainda rastrearam quem doou e aplicaram multas nas pessoas que doaram. E aí falaram, não, vamos pelo Bitcoin. Conseguiram bloquear as contas de Bitcoin do pessoal lá também. Então, aí o que podia fazer, né? Podia o pessoal ir lá e dar um dinheirinho na mão do caminhoneiro. Não vai mais ter isso. Porque eles vão eliminar isso daqui. Eliminando isso daqui, amigos, sabe o que eles vão fazer? Eles vão ter acesso a tudo que a gente consome. Aí eu vou falar de novo com aqueles inocentes que ficam, mas eu não compro droga, eu não estou envolvido em nenhum esquema ilícito, eu não roubo ninguém, pode olhar. Meus amigos, hoje eles sabem, pelo sistema que nós já temos, quanto você gasta no mercado. Eles sabem em que mercado você gastou. Eles vão saber, através do dinheiro do real digital, que o Paulo Guedes está louco para implantar. Na verdade, ele quer implantar ai, meu Deus, uma moeda única, né? Tipo um euro aqui no Brasil. Não tem nada mais comunista do que isso, né? Lembra lá, Pátria Grande, Foro de São Paulo? Paulo Guedes vai implantar isso, amigos, debaixo do governo Bolsonaro. Então eles vão ali pegar o real digital, que vai ter outro nome aí, vai ser a moeda nossa globalizada aqui da América Latina, e eles vão conseguir descobrir itens que você comprou no mercado. Horário, se você está recorrente, tipo assim, o sistema financeiro vai descobrir primeiro que se a sua mulher está grávida. Até porque, eu faço a brincadeira, porque tem um caso famoso nos Estados Unidos, em que os softwares de inteligência artificial, né, que ficam vendo o que a pessoa navega e tal, isso aí já é antigo, eu acho que é 2016. Não, tenho certeza, é 2016. Eles começaram a mandar material de gravidez para casa de um senhor lá, que ele tinha uma família, esposa, filha, acho que tinham 3 filhas lá. E aí, aí ele foi lá e viu lá, interessado na filha dele lá, mais velha. Aí ele falou, mas que coisa, você tá grávida? Não, não tô. E foi lá e quis meter um processo, aliás, ele meteu um processo na empresa nas empresas que estavam mandando mala direta lá de produtos de gravidez para esse cara, para a família dele, né? Aí, bom, processo rolando, ele foi lá no juiz e pediu para retirar e parar com o processo. Por quê? Porque a filha dele descobriu que estava grávida. Gente, o processo de inteligência artificial, esses sistemas de controle que eles querem fazer, estão tão avançados que pelo estilo de navegação dela, pelas reações, ela não sabia de verdade que ela estava grávida, mas ela mudou o padrão lá de comidas que ela pesquisava, né? Ou passou a pesquisar sobre comidas, sobre enjoo, sobre, sei lá, coisas da gravidez. E o sistema detectou. E lá, como é uma economia mais rica que a gente, o pessoal envia muita coisa pelo correio, amostra grátis e tal. E aí isso incomodou o tiozinho, que foi lá processar, retirou o processo, porque o sistema de inteligência artificial das Big Techs já tinha identificado que a filha dele estava grávida e nem ela sabia. Agora imagine se eles sabem onde você gasta, meu amigo. Ai. E assim, a gente não está falando de que vai ser empresinhas que vão nos mandar presentinhos, né? Olha, seria até legal. Não, a gente está falando do governo. Do governo pagando Big Techs para elas nos investigarem e ficar sabendo as coisas. Você gostou da live aqui? Então faz um pix, blá blá blá. Bom, já eu começo a falar, já falo, né, coisas que incomodam o governo. Já eles rastreiam eu, você, sua família, outras pessoas, seus grupos de Telegram, seus grupos de WhatsApp. Em meio segundo, os caras fazem a rede toda nossa de contatos de pessoas que têm o mesmo pensamento que nós.
Em meio segundo, eles descobrem milhões de pessoas, se tiver milhões de pessoas, tem cada vez menos, pessoas esclarecidas que podem dar trabalho para o sistema. Em meio segundo, eles fazem isso. Imagine quando eles puderem controlar isso daqui. Não é mole não, gente. Vamos falar sobre bolhas. Acho que eu expliquei. Eu imagino que deva ter ficado claro, gente. Boa noite, Washington. Boa noite, França. Desculpa, pessoal, que eu não respondi. Eu imagino que tenha ficado claro essa questão de que eles imprimiram dinheiro do nada. E eles, na verdade, não é nem imprimir, né? 2% só da economia é dinheiro físico. Eles vão dando enter e multiplicando dinheiro na conta e mandando para minha conta, para a sua, para a gente poder gastar. Um dinheiro que está surgindo do nada. E os produtos não. Os produtos continuam custando, continuam tendo um operador que operar a máquina para sair aquele sabão em pó. O pedreiro continua tendo que pôr tijolinho por tijolinho nas paredes para aumentar as casas, para criar uma casa e tal, construir uma casa. Mas não, eles criam dinheiro do nada. Ou seja, se eles imprimiram o dobro do dinheiro, vamos falar que tiver 100 bilhões de reais aqui, né? Tem 4 trilhões de reais circulando na verdade em 2019. Tinha 4 trilhões de reais circulando. Vamos falar que eles imprimiram mais 4 trilhões de reais. Naturalmente, gente, tudo, se essa moeda, se essa caneca custasse R$1, imediatamente ela passa a custar 2. Porque ela não foi duplicada. O dinheiro para comprar ela foi. Então, é assim que eles nos empobrecem. Vocês estão entendendo? Não sei se eu consegui deixar isso claro. É ao longo do mundo todo. No Brasil é pior. A gente se lembra daquela inflação louca que não parava, mas fazendo a expansão da base monetária, eles diminuem o valor, eles aumentam o valor das coisas. Vocês perceberam que, por exemplo, o carro seminovo, ele aumentou 40% nesse período aqui? 40%, cara. Carro, o 0 km aumentou 50%. Carro já é um negócio que ficou de novo um produto que na minha época, né, eu tenho 40, vou fazer 41 anos agora, tenho 40. Na minha época, quando eu era criança, carro era quase inatingível. Carro era um produto quase inatingível. Eu lembro que meu pai comprou uma Brasília velha, coitado. Ficou feliz pra caramba, a gente também, aquela barulheira, queimava óleo, mas era o que deu. Um metalúrgico, meu pai na época. Na época que ele comprou esse carro, né? Tava ganhando razoável. Mas, assim, esse negócio de família ter 2 carros, só ricaços. A gente está voltando a esse esquema, porque nós temos um IPVA que ele é confiscatório. Por exemplo, eu contei para vocês o caso, né? Eu tinha herdado em sociedade com meu irmão e a minha irmã o carro do meu pai, e aí a gente herdou ele em setembro por um valor, e aí a gente conseguiu vender ele em abril por um valor lá, uns 30% a mais. E aí a gente viu o IPVA do ano passado e fizemos a conta, né? Acho que vai dar tanto aqui. A hora que veio o IPVA descendo, uma facada, cara. Quem que aguenta, gente? Quem que aguenta? Tipo assim, o IPVA aumentou, na medida 4% do valor do carro. É um absurdo. 4% do valor de um carro é um absurdo. Imagine sobre um carro de 40% a mais. Então tá ficando um negócio proibitivo você ter um carro. Você não vai conseguir mais ter. E já os Uber, não, eu pego Uber. Os Uber estão diminuindo bastante, se você não percebeu. Eu fui Uber por 3 anos. Agora que a gente teve que vender esse carro, eu parei de trabalhar. Aí fui trabalhar numa metalúrgica e fui demitido porque eu não tomei a vacina logo em seguida. Né? Essa é a vida que nós estamos aí. Nosso presidentão, conservador. Então, pessoal, vamos ver para onde a gente vai. Pirâmide bolha. Vou ler um pouquinho, porque senão vocês veem que eu divago bastante, né? Eu fico... Na verdade, eu acho que auxilia na compreensão, mas aí eu prolongo muito a explicação. Devido a é texto meu, tá? Eu fico ressaltando porque eu não estou pegando esse material de ninguém. Então o negócio é autoral.
Então dá aquela moral pra gente, dá uma curtidinha, compartilha nas suas redes sociais, não vai morrer. E eu garanto que os seus amigos vão gostar do que a gente vem falando aqui. Do produto grátis que a gente te entrega aqui. Devido à complexidade criada pelo sistema financeiro, pessoas ricas e informadas também podem cair nos golpes de pirâmides e bolhas. Muitos famosos já perderam fortunas em golpes de bolhas, como por exemplo os imóveis de Dubai, para quem não sabe, né? Muitos artistas investiram lá e perderam bilhões de dólares porque aquilo era uma bolha, né? Criaram aquela ilusão de que todo mundo ia ter um imóvel no Dubai. Eu lembro que o Brad Pitt perdeu milhões. Muita gente, os caras compraram 20, 30 casas lá e ninguém quer saber daquilo. Aqueles hotéis gigantes. Então você ia lá e comprava quartos ou ala dos hotéis e não tem ninguém se hospedando lá hoje, né? O negócio fica... E até hoje tá lá os produtos... Os produtos mobiliários, que é assim que eles chamam. Aí tem aqueles grandes prédios lá, né? Que tem várias pessoas que foram lá e já gravaram vídeos mostrando que eles estão vazios, né? Aqueles prédios enormes, espelhados na beira do mar, coisa mais linda, com aqueles designs, né? Tem um que ele é meio torto assim e tal. E só funciona os 3, 4 andares de baixo, o resto de cima tá tudo parado. Aquilo lá é uma máquina de perder dinheiro. Então é uma bolha criada. Que o pessoal fez muito marketing em cima, quem tinha dinheiro acreditou, foi lá, comprou e se ferrou logo em seguida. Ou investindo em pirâmides como o Eike Batista. Lembra as empresas do Eike Batista também? Tudo que era X, né? Porque tinha a de transporte de petróleo. Ele nunca tirou uma gota de petróleo e a empresa petroleira dele valia já assim 30% da Petrobras. Então foi criado essa pirâmide, saiu, lembra? Saía no Jornal Nacional, saía na Record, o Eike Batista andando assim, rápido, com aquele externo meio metido a galã, né? Ele era meio que um Elon Musk brasileiro, né? E aí se descobriu que tudo aquilo era nada. Os locais onde ele falou que tinha petróleo, ele tinha uma frase dele famosa que era assim: onde eu furo eu acho petróleo. E aí tal, então um amigo meu perdeu uma grana com ele, cara. Um amigo meu que é investidor, perdeu uma grana com ele. Na petroleira X dele. Então outras pirâmides, por exemplo, no Brasil que tiveram. Tô falando dessas que eu escrevi de cabeça, que eu me lembro. Fazendas Boi Gordo, se lembra, pessoal? Você comprava ações ou você comprava uma cabeça de boi ali, e aí eles falavam que do boi a gente aproveita tudo. A gente vende a carne, a gente corta o couro, a gente vende as unhas, faz ração com o pelo, não sei. Essa história aí. O pessoal lá e comprava, investia nas fazendas Boi Gordo. De repente ruiu. Descobriu-se que não tinha nada e que o pessoal gastou dinheiro. Construtora Encol, lembra? Juiz Lalau. Teve o banqueiro também que estava envolvido nisso daqui. Eu lembro que o Gilmar Mendes soltou esse desgraçado 2 vezes, cara. Década de 90 ainda, eu acho. Esqueci o nome dele agora. Daniel Dantas. Banqueiro Daniel Dantas. Construtor Encol. Juiz Lalau, que sumiu. Se eu não me engano, ele... Não sei se ele está preso hoje, não sei. Telex Free, que era um negócio que rodava aí... no princípio da internet e também pela TV. E o Grupo X do Eike Batista são pirâmides que aconteceram no Brasil. Vou falar para vocês um caso clássico de um cara que fez a primeira pirâmide conhecida, né? Golpe de pirâmide. O sistema financeiro já faz a pirâmide faz muito tempo. Antes disso daqui. Só que isso daqui são pessoas menores que conseguiram movimentar bilhões de reais, bilhões de dólares. E aí criou-se esse nome de pirâmide. O nome de pirâmide, inclusive, é Pirâmide de Ponzi, de Charles Ponzi. Então vamos lá, eu vou ler, senão eu vou ficar divagando aqui, porque tem muitos detalhes. Italiano, ele cresceu entre jovens ricos que ostentavam na faculdade. Porém, ele não tinha dinheiro para isso. Isso ainda na Itália, gente. Terminou a faculdade falido, isso não é novo, né? Porém, viu como gostaria de viver e ganhou experiência em como se portar, né? Ele aprendeu a como que um rico se comporta, um rico influente. Foi trabalhar em um banco no Canadá, fluxos migratórios da época, onde descobriu o esquema
de emprestar o dinheiro de Pedro para Paulo e ainda ganhar muito dinheiro com isso. Ou seja, ele já descobriu ali, era um banco de um suíço, esse cara, que era o patrão dele. Depois o banco falha, o cara foge para outro país e o Charles Ponzi fica lá cuidando do dinheiro dele, do que sobrou do dinheiro da esposa dele, que o cara fugiu sozinho. Mas eu ia falar um negócio aqui, mas eu vou ficar divagando demais. Vamos lá. Ah, tá. Ele entendeu que assim, o dinheiro do banco não era do banco, era do outro. E aí ele entendeu o que era reserva fracionária. Eu vou explicar para vocês o que é reserva fracionária. Não é que eu pego você pega o meu dinheiro e você empresta para outro. Você pega o meu dinheiro, você multiplica isso literalmente por 10 vezes e empresta para 10 outros. Esse é o sistema bancário que nós temos hoje funcionando. Hoje funcionando. Não é o do Charles Ponzi, não. Esse banco aqui quebrou depois que ele foi trabalhar. Mas o sistema hoje pega R$1 meu e empresta 10 para os outros, porque ele só é obrigado a ter 10% dentro do seu caixa. Na verdade, hoje, se diz que tem 3%. Então, se todo mundo que for lá no banco sacar o dinheiro que tem hoje, você quer ir lá no Bradesco sacar o que você tem na conta, se todo mundo for junto, você vai conseguir só tirar 3% do que você tem lá. Porque o resto é dinheiro fantasma. É dinheiro que só existe nos cálculos. No mundo real ele não existe. O negócio é louco, gente. Então, o dono do banco foi preso e Ponzi conseguiu ficar com algum dinheiro, pois foi prestar gerência aos recursos da esposa do banqueiro. Olha só que safado ele, após tentar falsificar a assinatura do diretor do banco, que ficou a massa falida lá. Então ele pegou a assinatura do cara que era o diretor do banco, tentou falsificar, passar uns cheques lá, foi preso. Ao sair da cadeia ele começou a vender um treco, ele precisou garimpar aí, ele foi preso, né? Ficou acho que 3 anos preso nesse caso aqui, ele foi preso umas 5 vezes, esse canalha aqui. Mas, nossa, desculpa gente. Muito harp na cabeça. Então ele começou a precisar trabalhar de verdade. Então ele enviou um negócio lá chamado cupom de retorno postal. O que era isso, gente? O governo americano ele emitia um cupom que poderia ser trocado por selos postais, né? Eu acabei de receber uma cartinha aqui que tem selo, né? O meu amigo Bernardo me mandou de Salvador para cá umas receitas, que ele é médico. E vem o selo postal. Fazia tempo que eu não via um selo, porque geralmente nessas contas de luz, de água, não sei o que, vem um selo impresso, né? Agora não, o selinho mesmo. Então esse selo tem um valor. Eu lembro que eu colecionava selos quando eu era criança. Então selos de 13, 15 centavos. Hoje eu não sei quanto está um selo, não olhei na verdade. Então ele descobriu isso, que era o seguinte. O governo americano vendia um cupom que poderia ser trocado por selos postais. Então, o governo vendia aqui, entregava na Itália, em todos os países do mundo, para você mandar carta de outro país para os Estados Unidos, entendeu? Então, se você comprasse na Itália, devido a um problema que tinha ali... Nossa, gente, desculpa. Que o governo tinha cancelado, tinha proibido reajuste de preços, então ele congelou a inflação artificialmente. Ele poderia ser vendido, ele poderia ser comprado na Itália e vendido por 4 vezes o valor nos Estados Unidos, entenderam? Selo de carta, de mandar correspondência e tal. Então o Charles Ponzi percebeu isso por acaso, porque lembra que ele era italiano? Aí tinha sido preso ali no Canadá, foi dar uma sapiada lá em Boston, nos Estados Unidos, e descobriu esse esquema. Cara, real, o cara detectou um problema no sistema financeiro entre os dois países e topou ganhar, foi ganhar dinheiro com isso. Não tem problema nenhum. 4 vezes de lucro, hein? 400% de lucro. Beleza. O que aconteceu? Ele convenceu algumas pessoas a comprar dele esses cupons, mas prometendo apenas o lucro, sem ter que lidar com o cupom, entendeu? Então, tipo assim, ele compraria 100, 200 cupons na Itália, o pessoal mandaria aqui para ele entregaria para o pessoal americano para eles poderem revender. Mas o que ele fazia? Ele mesmo se encarregava de vender esses selos.
E aí, o que, que ele usava? Ele usava o investimento desses caras para comprar selo, porque lembra, ele estava preso, não tinha dinheiro para nada. Então o pessoal investia nele e ele prometia o retorno. Qual que é o lance? Os bancos nessa época aqui pagavam 3% de juros ao ano. O Ponzi topou pagar, nesse esquema aqui, 33% ao mês. Mas é muitas vezes mais. É 11, 12 vezes mais o que o banco pagava, o Ponzi pagava ao mês. O que o banco pagava ao ano, ele pagava 10 vezes mais ao mês. Né? Eu acho que eu tinha feito a conta, acho que deu 121 vezes mais lucro com o Ponzi do que com o banco. Um monte de gente foi comprar com o Ponzi. Não vamos se esquecer que a gente está falando de selo postal. Não tem tanto selo assim para ser comprado. Mas o Ponzi conseguiu convencer muita gente. Então, gente, na verdade já não tinha mais selo nenhum sendo comprado. Ele não estava vendendo selo para mais ninguém porque ele não estava comprando. E quem estava chegando alimentava o retorno. Por que ele conseguiu muita gente? Porque ele pagava os 33%. A princípio ele pagava. Então o cara lá prestava 100 para ele, ao final do mês ele ganhava R$133. Na verdade, ganhava R$33 e o 100 continuava com o Ponzi, né? E aí no outro mês, R$33. No outro mês, 33. Que negócio louco, velho. Claro que eu quero, vou nessa. Bom, então começou a chegar muita gente. O Ponzi chegou a quebrar banco, vendendo selo postal, cara. Quando o assunto é dinheiro, ninguém faz pergunta de nada. Ah, tá dando certo, eu quero, tal. É mais ou menos o mercado das criptomoedas de hoje, né? Muita gente ganhando muito dinheiro com um ativo que seria a criptomoeda que não existe em algum lugar. Eu caí nessa também, coloquei uma grana lá. Peguei um dinheirinho uma vez, aí eu acho que eu dei... Acho que deu uns R$1.200, eu dividi entre eu, minha filha e minha namorada, cada um investiu lá nas cripto. Então, cada um investiu mais ou menos R$350. Eu acho que hoje a gente tem uns R$50 cada um. Derreteu tudo. Enfim, já expliquei para vocês na última live, na penúltima live também, né? Que quando o negócio chega na ralé, quando o investimento chega na base da pirâmide, é porque ele vai ruir já. Então, a criptomoeda também, eu fui dessa. Caí, entrei na última lá, Bitcoin derreteu, outras criptos derreteram mais. Coisa bem feia. Ainda bem que eu não coloquei muito. Então, um jornal denunciou o Charles Ponzi, mas ele, cara, nos Estados Unidos, velho, que a gente elogia bastante, um jornalista foi lá e denunciou o Charles Ponzi. Falou, não, gente, acorda, vocês estão ficando louco. Eu tô fazendo as contas aqui, eu não lembro mais isso eu não anotei. Mas o cara viu que, tipo, o Charles Ponzi, ele tinha fração de 0,01% daquilo que ele dizia ter circulando, que ele dizia ter armazenado. Ele falou, é impossível, os cálculos não batem. Jogou isso no jornal, o Charles Ponzi processou esse jornal e ganhou $100 mil de indenização. Como nos Estados Unidos também tem inflação, $100 mil de indenização, eu vi que hoje valeriam 3 milhões de dólares. O golpista fez um jornal, coitado, pagar 3 milhões de dólares de indenização para ele, por o jornal entregar que ele estava enganando os outros. E o pessoal continuou entregando dinheiro na mão de Charles Ponzi. Tá? Eu estou explicando para vocês o que é uma pirâmide na prática. Essa a pirâmide de Ponzi, na verdade, é o chamado, hoje quando a gente fala pirâmide, o nome correto é pirâmide de Ponzi. Foi ele que deu esse nome, foi o caso dele que criou essa nomenclatura. Pessoal, se tiver muito forte aqui a minha tosse no microfone, me avisa que aí eu tiro ele e fica no som do celular, tá? Não sei se está incomodando os ouvidos, se está muito nojento aí. Eu não estava contando com isso, eu não estava tossindo hoje. Comecei agora. Aí o jornal foi lá e entregou e ganhou na justiça. O Ponzi safado, olha como isso aqui lembra a política de hoje. O Ponzi foi lá e contratou um publicitário para começar a escrever nos jornais bem dele.
matérias e matérias. Então escrevia um negócio lá, pagava e escrevia. Aí o publicitário cumpriu o trabalho dele e tal, e falou, cara, isso aqui é um golpe de verdade. E o cara era honesto. Decidiu ele fazer uma matéria contando a verdade e também, ao exemplo do último jornalista, escreveu num jornal. Aí o juiz acreditou, um outro juiz. Esse cara ganhou umas querela equivalente a mais ou menos $1.000 pela matéria que ele fez e o Charles Ponzi foi preso. Finalmente, esse cara foi preso. Atualizando para hoje, mais ou menos, o golpe de Charles Ponzi, ele arrecadou mais ou menos 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. Se eu não me engano, na época era 200 milhões de dólares, né? Tem a inflação. Então, corrigindo para hoje, seria mais ou menos esse valor. Vendendo selo postal, cartinha de correio, da Itália para os Estados Unidos. Não era assim que comprava em qualquer lugar, né? Teoricamente ele ia lá na Itália, mandava vir para cá. Quanta carta esses italianos tinham que mandar para os Estados Unidos? O Charles Ponzi poderia comprar todos os selos disponíveis na Itália e não sustentaria um negócio desse tamanho. Mas o pessoal não está nem aí, vai investindo. Isso é uma pirâmide. Toda economia, pessoal, até hoje, ela funciona na base da confiança. Então o Charles Ponzi começou a pagar os 33% de juros certinho pro pessoal. O pessoal falou, não, beleza, ó, tá rodando, tá rodando. E ninguém fazendo a conta. Chegou uma hora que estourou. Pode ver que essa pirâmide, diferente das brasileiras, ela não ruiu porque acabou o dinheiro. Ela ruiu porque alguém denunciou e aí o pessoal denunciou 2 vezes. Aí o pessoal foi prestar atenção. Aí o segundo juiz mandou fazer uma auditoria nas contas, pegou essas frações aí que eu tô falando para vocês. O Charles Ponzi torrava dinheiro dos outros. Ele vivia como Bill Gates da época dele. Como Bill Gates também é um golpista desgraçado, né? Uma hora a gente fala dele. Então, pessoal, aí ele foi preso, tal, saiu da cadeia. Para onde Charles Ponzi foi? Que país o Charles Ponzi foi? Brasil, meus amigos. Charles Ponzi morreu no Brasil, no Rio de Janeiro, administrando uma pousadinha para turistas. O primeiro grande golpista mundial morreu no Brasil. É brincadeira, né? Então eu expliquei aqui para vocês um caso clássico de pirâmide conhecido, pormenorizei ele para você entender o que é uma pirâmide. É um negócio funcionando, um mecanismo que a conta não fecha. Eu quero explicar para vocês, gente, um exemplo agora do que é uma bolha. A pirâmide, ela atrai apenas as pessoas que estão interessadas em cair no golpe. Ah, obrigado, Dai, falando sobre o microfone, eu acho, né? Tá de boa. A bolha, ela é mais cruel, porque a bolha, ela pega todo mundo. Não interessa se você tem dinheiro para investir ou não tem, se você está indo procurar um investimento, se você vai colocar dinheiro em algum lugar, a bolha pega você. Não interessa. E algumas pirâmides nos pegam, né? Por exemplo, o sistema de aposentadoria, o sistema previdenciário brasileiro é uma bolha, é uma pirâmide. Porque os novos vão colocando dinheiro para os velhos. Porque o governo já usou o dinheiro dos velhos que os velhos depositaram no passado. Então, a hora que parar de entrar gente nova, né, que tiver esse equilíbrio, equilíbrio não, na verdade é uma defasagem horrível. Sempre tinha que ter mais jovens do que velhos, mas está equilibrando. A gente está chegando a um nível que vai ter o nível de pessoas trabalhando e o nível de pessoas aposentadas vai ser equivalente. E aí a conta não fecha, obviamente, né? Porque tira lá, sei lá, 11% do salário da pessoa para ir para a Previdência e o outro ganha 100% do salário. Então, tem uma entrada 10 vezes menor do que a saída a partir do momento que isso ficar 1 para 1, né? Ficar um beneficiário e um depositante. Tá para chegar nisso. Então, nosso sistema previdenciário é uma pirâmide. Mas a bolha, ela é um problema. Eu vou explicar para vocês o caso real da bolha dos Estados Unidos de 2008. No caso real, eu estou pegando aqui literalmente
um caso para vocês. O que aconteceu? Eu já falei para vocês, se quiserem assistir o filme A Grande Aposta, não é o... Esse caso não aparece no filme A Grande Aposta, mas esse filme fala sobre isso. Uma empregada doméstica que ganhava 3 mil por mês, 3 mil dólares por mês nos Estados Unidos, uma empregada doméstica, nome tal lá, Elizabeth, ela tinha crédito para comprar uma casa de 700 mil dólares. É mole, velho? Vamos fazer uma conta de 1 para 1 aqui, você ganha 3 mil reais, é um salário baixo hoje no Brasil, infelizmente, né? Para cuidar de uma família você vai passar muito apertado. E aí você ganha grana para comprar uma casa, você ganha crédito para comprar uma casa de 700 mil reais. Se com 3 mil você já tem dificuldade de fechar as contas da sua casa, como você vai tirar para pagar o financiamento dessa casa de 700 mil reais? Era essa a bolha. Tinha muito crédito, muito dinheiro rodando nos Estados Unidos. Então, após um ano, que é o que eles chamam de papéis sujos lá, após um ano, ela já podia dar... Olha, gente, ela ganhava 3 mil dólares por mês, aí ela ganhou o crédito para comprar uma casa de 700 mil dólares. Aí ela comprou a casa de 700 mil dólares. Após um ano, o sistema que estava rodando já liberava para que ela desse essa casa de 700 mil, que ela não pagou, ela já desse de garantia para pegar uma casa de 1 milhão, de 30% a mais. 40% a mais. O que aconteceu? Ela foi e pegou essa casa. Ela pegou esse financiamento. Aí ela já tinha ficado esperta e comprou 3 casas menores, que somariam 1 milhão de dólares, que era o dinheiro que ela tinha. Só que, para pegar 1 milhão de dólares, ela ficaria devendo, ao final de todo esse empréstimo, 1,5 milhão de dólares, certo? Então ela ganhava 3 mil dólares por mês, e agora ela devia 1,5 milhão de dólares. Só que ela tinha 3 casas que ela estava alugando, morava em uma e alugava 2. Gente, o BNDES faz essas coisas para empresário, tá? Pra gente, isso aqui sempre vai ser uma bolha, uma pirâmide. Então, o que aconteceu? Esse é o fato. Depois, o sistema ruiu, né? 2008, tudo caiu, todo o sistema financeiro imobiliário americano caiu. Ela teve que devolver a casa dela. As casas que ela comprou, foi morar de aluguel de novo. Só que os imóveis que ela comprou, o que acontece? Você dá crédito para todo mundo? Lembra Minha Casa Minha Vida da Dilma? Lembra disso? O que a Dilma fez? Ela deu lá 20%, 30% do valor a mais para as pessoas. Eu não me lembro. Tipo, a casa, vamos falar assim, que valeria 100 mil reais. A Dilma dava 20 mil reais no valor da casa. Dava. E você pagava 80 mil. Então, o que aconteceu? Naturalmente, todo mundo subiu o preço das casas. Isso é básico. Básico. As pessoas não precisam nem fazer conta. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos? Isso num número imensamente maior, infinitamente maior. Todo mundo tinha muito dinheiro. Então, desempregados tinham dinheiro para comprar casa. O que aconteceu? O valor dos imóveis foi lá na estratosfera, subiu muito, muito, muito. Descobriu-se, eu não me lembro agora o que fez, se foi uma denúncia, que fez a bolha de 2008 estourar nos Estados Unidos. Mas senão ela iria por ainda mais alguns anos. Bom, como eu disse para vocês, a Elizabeth perdeu para o banco as casas dela. Essas casas que valia 1 milhão, que ela adquiriu por 1 milhão de dólares, agora só valiam 300 mil, não é cada uma. A somatória, cada uma valia 100 mil, só 300 mil. Aí você fala assim, e a Elizabeth, naturalmente, não conseguiu pagar isso daí, pelo menos isso aqui é uma história da época, não tem um desfecho. Então você fala assim, então o banco se ferrou, é bom mesmo, se ferrou, ficou... Que isso aqui era uma sacanagem, eles sabiam do que estavam fazendo. Tinham empresas de garantia, sabe, o que tem como é que é o nome das... As agências de checagem aí, esqueci o nome, essas agências de checagem aí do YouTube, do Facebook, que fica fact-checking, né? Fact-check. Então, tinha isso para garantir os investimentos, para garantir
análise de crédito. Essas empresas, elas falavam não, a Elizabeth tinha dinheiro para pagar. E falava para o banco, não, pode ir, que ela tem dinheiro para pagar, beleza. Essas empresas eram do banco. Então o banco sabia que a Elizabeth não tinha dinheiro para pagar. Mas eles criaram todo esse negócio, inflacionou, né, para o banco. Mesmo que ele fosse perder um ou outro que não fosse pagar, depois ele tomava de novo o bem e a pessoa continuava devendo para ele. E ele ganhou com todo mundo que podia pagar. Só que chegou uma hora em que quase ninguém podia pagar. E aí então os bancos se ferraram? Não. E essa é a maldade do sistema financeiro, pessoal. É a maldade do sistema financeiro. Porque a Elizabeth ficou com uma dívida de 1,2 milhões de dólares. Lembra que ela emprestou 1 milhão e ficaria 1,5 milhão ao final de muitos anos? Mas aí ela perdeu os bens. E aí os bens que ela adquiriu, né, que eram as 3 casinhas lá. Aí ela devolveu, já com preço defasado, por 300 mil dólares e ficou devendo 1,2 milhões de dólares. E isso com milhões de pessoas lá. Então, olha aqui como o sistema financeiro ele é desgraçado, como ele nos mente, como ele nos enrola. E lembra que eu falei que a economia é baseada em confiança? Pois é, o pobre nunca desconfia. O pobre confia eternamente, tanto no governo quanto nas empresas, porque ele continua pagando. A Elizabeth não tinha o direito de não pagar mais. Ela pode não conseguir pagar, mas a dívida permanece. Ela permanecendo com a dívida, a mutreta aqui é que o banco tem 1,2 milhões de dólares para receber. Então ele faz essa conta. Quanto vale o Bradesco? O Bradesco vale o que, vou simplificar muito, o que 100 mil Elizabeths estão devendo para o Bradesco. Então ela fala, ó, tem 1 milhão, fazendo uma conta besta, né, supondo aqui, tem 1 milhão da Elizabeth, tem 500 mil da Dona Maria, tem 3 mil do Joaquim. Então eu tenho um ativo a receber de tanto. Só que ninguém vai pagar, porque ninguém tem mais o dinheiro para pagar. Só que o banco continua, tecnicamente, valendo aquilo. Alguns bancos foram ruir. Lembra? Ai, meu Deus, eu sempre lembro de um que ficou famoso. Esqueci. Que esse realmente quebrou. O resto todo, o governo segurou. Isso é no Brasil, isso é nos Estados Unidos. Então, quando o governo segura de um banco quebrar, eu lembro que o Banco Real ia quebrar aqui no Brasil e o Fernando Henrique segurou. E essa matéria foi postada na Veja, assim, 8, 9 meses depois que o Fernando Henrique bancou todas as dívidas do Banco Real para o Banco Real não quebrar. Aí, depois que ele fez tudo isso, veio o ABN, lembra a ABN Emerald Bank, e comprou o Real. Só que o real já estava sendo sustentado pelo dinheiro que nós pagamos. O Banco Real era só ter quebrado. Acabou. Acabou. É uma empresa que quebrou. Quantas empresinhas quebraram aí na pandemia? Então, só que banqueiro eles nunca deixam quebrar. Nunca deixam quebrar. E aí, só que assim, para segurar esses bancos que iriam quebrar nos Estados Unidos, e o governo lá segurou, é baseado nesse 1 milhão e 200 de 1 milhão e 200 mil dólares que a Elizabeth não teria para pagar. Então eles não amortizam. Não, gente, ó, vamos segurar aqui. Não. O governo paga aquele dinheiro fantasma que o banco não deveria ter emprestado. Porque o banco sabia que isso era papel sujo, crédito sujo, que a pessoa não conseguiria pagar. Só que isso estava acontecendo há 30 anos nos Estados Unidos. E só em 2008 que estourou a bolha. Mas o governo foi lá e pagou. Então o americano também perde com essas questões aí, essas mutretas de governo e de banqueiro. Por que os banqueiros têm esse privilégio com todos os governos do mundo? Se alguma empresa vai quebrar, ela quebra. No máximo que, por exemplo, a China faz isso, ela vai lá e toma a empresa e deixa a empresa funcionando para o governo vira o administrador dela. Mas ali não. O banco continuou sendo ia quebrar mais de 50 bancos nos Estados Unidos. 50 empresas bancárias, né? Não é o banco físico.
uma unidade do banco, assim, uma agência do banco. Não, era 50 empresas bancárias que iam quebrar nos Estados Unidos. Só quebrou umas 3 ou 4 ali, acho que não deu nem 4. O resto o governo segurou, e isso é no mundo todo. Por que que isso acontece? Então, gente, eu te expliquei para vocês o que é uma bolha. A pirâmide é lá o Charles Ponzi, o pessoal investe, um paga a dívida do... O que está entrando paga a dívida do que tinha entrado primeiro e vai. A bolha não. A bolha, gente, sobe o preço para todo mundo, porque eles começam a fazer essas operações aqui malucas em que as coisas se inflacionam. Então a bolha financeira ela é muito maldosa, porque imagine uma tiazinha velhinha ali que vendia cachorro-quente nos Estados Unidos e não estava interessada em comprar uma casa. Os preços das casas subiram, subiu o preço de tudo, porque é uma bolha. Tudo se inflaciona. Tem muito dinheiro, teoricamente, tem muito dinheiro circulando, então tudo fica mais caro. Para a dona pagar o aluguel dela é mais caro, para ela ir comprar o pão e a salsicha no mercado fica mais caro. Aí a bolha estoura, todo mundo permanece com a dívida, perde os bens para o banco. O banco, se for quebrar, porque assim, aí ele também teve dinheiro de verdade que ele emprestou, e aí ele não consegue honrar as contas dele, porque isso é um emaranhado. O banco empresta para você, só que ele também pega emprestado de outros. E aí esses outros, o banco teria que pagar. É onde o banco quebra, entendeu? O banco tem lá 300 fazendas para vender, mas ninguém está comprando fazenda. E aí o credor dele tem papéis, acordos, né? Isso daí não é conta de padaria, que você fala, não, mês que vem eu pago. Então o banco, para não quebrar, o governo vai lá e paga. Só que ele não cobra do banco depois, gente. Dá para explicar? Nossa, tá difícil. Dá para explicar por que, que o banco não cobra, o governo não paga dele depois? Porque, eu vou explicar, reserva fracionária, lembra? Eu acho que aí eu já aproveito e explico isso. O que é reserva fracionária, gente? Você vem, eu sou o banco, você vem em mim e deposita R$10. Eu tinha acompanhado uma conta disso. Peraí, deixa eu lembrar o valor, porque aí eu falo o valor real. R$1 milhão. Você vem e deposita aqui R$1 milhão para mim, para ganhar rendimentos e tal. E vai viver sua vida. Eu pego esse R$1 milhão e pela lei, a lei no Brasil hoje é 25%, mas na prática, no mundo todo é 10% e na prática é 3%. Por que eu estou te falando dessas porcentagens? A gente está trabalhando em cima de 10%. Então, eu preciso ter no meu caixa só 10% daquilo que você me depositou. Você me depositou R$1 milhão. Pela lei, eu só preciso ter 100 mil para te devolver se você vier aqui. Na verdade, se todo mundo vier ao mesmo tempo. Por quê? Porque o resto está no mercado. Entre aspas, é uma lei para garantir a economia. Então, eu só preciso ter 10%. Na prática, o que acontece? É igual ao limite de cartão de crédito. Gente que trabalha com cheque especial. Só roda no limite. Então os bancos fazem a mesma coisa. Os bancos fazem a mesma coisa, garantidos por lei em todos os países do mundo. O que é? Você me depositou R$1 milhão, eu já tenho 10 milhões para emprestar para os outros. Você entendeu? Eu não tenho 1 milhão para emprestar para os outros, eu tenho 10. Porque pela lei eu só preciso ter 1. E como que eu consigo mais 9 milhões para emprestar para os outros? Porque geralmente o governo deve para mim. Então eu vou lá, imprimo dinheiro ou faço aparecer na conta, né? Porque agora não precisa mais imprimir, e imprimo e tal. Então, pelos cálculos, pessoal, que o pessoal fez, e assim, aí faz assim, ó, porque assim um banco empresta para o outro. Então, vamos fazer a matemática dar mais um pulo. Você me deu 1 milhão, foi viver sua vida, eu emprestei 10 milhões. O outro banco, eu emprestei 10 milhões para o outro banco. Um banco veio comigo e pegou 10 milhões. Na verdade, isso é bem fracionado, né? Você empresta 50 para um, 10 para outro, até consegue emprestar os 10 milhões. Mas vamos simplificar falando que o outro banco pegou, um banco só pegou tudo que eu posso dar. Esse banco pode emprestar quanto agora? Olha, gente, R$1 milhão, eu fiz virar mais 10. Pus 9 em cima disso, né?
O outro banco, ele emprestou 9 então de mim, não 10. Vamos ser mais redondo. Então a gente tem 10 milhões de reais. 1 milhão de real existe e eu tenho 10 milhões de reais e mais 9 milhões de reais rodando. Só que só existe 1 milhão. E aí eu empresto mais 9 milhões para o outro banco. Esse banco, lembra os 10% de... Oh meu Deus, qual que é o... Da reserva fracionária, que eu falei que é o que os bancos são obrigados a manter dentro do caixa? Ele pode emprestar 90 milhões, baseado no único 1 milhão que alguém depositou em mim. É isso o sistema bancário hoje. Lembra que eu falei na outra live que existe 20 vezes a moeda suficiente para comprar o mundo? A riqueza de um mundo, faça a conta de tudo, dos McDonald's, dos investidores da Faria Lima, dos donos de Big Tech, das empresas de carro. O dinheiro que existe no mundo é suficiente para comprar 20 mundos. Lembra as bombas atômicas que era suficiente para explodir o mundo 300 vezes? Mesma coisa. A riqueza da economia brasileira, por exemplo, o que tem de dinheiro circulando é o suficiente para comprar 20 economias. Só que, na verdade, esse dinheiro não está circulando. Esse dinheiro está na mão dessas grandes famílias de banqueiros. Rothschild, Rockefeller, família Lee, JP Morgan e vai todas aquelas que a gente está acostumado a falar aí. Jorge Paulo Lemann no Brasil, George Soros e vai indo embora. Vocês entenderam o que é o sistema bancário? Então, gente, bom, vou finalizar. Vou pegar um texto que eu tinha explicado aqui, que eu ia emendar no caso da Elizabeth, né? Que a Elizabeth tinha 300 mil, no final pegou 1 milhão, ficou devendo 1,5 milhão, só devolveu 300 mil e ficou com uma dívida de 1 milhão e 200 mil. Olha que loucura, né? Nunca vai pagar isso. O banco não vale mais quanto ele diz valer, né? Porque ele não tem, na verdade, aqueles 1 milhão e 200 mil. A pessoa não vai pagar, mas ele diz que tem para receber. Então ele coloca isso no cálculo de valor dele, de quanto a marca dele vale, né? A dona de casa não vai pagar. Os imóveis não serão vendidos mais por um preço razoável, porque o dinheiro caiu. Então valia 300 mil, ainda o banco vai conseguir vender depois por 150 mil. Toda a sociedade quebrou, mas a dívida com os bancos permanece. Então você percebeu que isso é exatamente igual ao sistema de escravizar pessoas em fazendas, em que se cobra pelas ferramentas e comida de forma que a pessoa nunca consegue pagar? Lembra? Vocês sabem que tem esse esquema, né? Vai lá, pega uns coitadinhos do Nordeste, trai para as usinas canavieiras aqui de São Paulo, por exemplo, e o cara vai lá, então ele ganha o alojamento, o transporte até a usina, ganha a refeição e o facão e os EPIs dele para trabalhar. O que o pessoal que escraviza a mão de obra faz? Não, você pega, lógico, um monte de coitado, né? Não, o facão é tanto, a comida é tanto, o alojamento é tanto, o transporte é tanto. Isso dá mais do que o salário dele. Então esse cara trabalha escravo, né? Análogo à escravidão. Ele nunca vai conseguir pagar o patrão dele, ele nunca vai conseguir sair dali, e ele nunca vai conseguir evoluir na vida porque ele está sempre devendo para o patrão dele. É exatamente isso que eu e você vivemos hoje. E a gente nunca se deu conta, porque ninguém nos explica isso. Mas aí eu vou te falar o seguinte. Eu já expliquei para vocês, né, que juros é usura no Antigo Testamento e é proibido pelo Antigo Testamento. Deus não se agrada disso, porque no final da história vira isso daqui. É um monte de gente que ninguém trabalha, um só trabalha e faz virar de 1 milhão que trabalha, faz virar 90 milhões no mercado financeiro. O cálculo é 91 vezes. Então o banco pega dinheiro e eles fazem dentro do mercado financeiro e isso se multiplicar mais 91 vezes, baseado em juros. Isso não existe. Então a Bíblia proíbe isso. Mas aí, então você fala... Nossa, cara, tinha muitas histórias para contar, viu? Não sei como é que eu vou amarrar isso para a próxima live agora. Mas, por exemplo, eu vou contar uma. Na Primeira Guerra Mundial,
A Alemanha, que não tinha nada a ver com Hitler. Hitler era um soldadinho, não tinha nada de nazismo, não tinha nada disso. Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi invadida por na verdade, quem organizou aquilo foi um funcionário de Rothschild. Quem que era? Chamava Winston Churchill. Nossa, o conservadorzão. Ele era careca, ele fumava cachimbo, ele ia contra os nazistas. Winston Churchill era o conservador. Funcionário de um Rothschild, meu amigo. Herdeiro de uma família real falida. Que os Rothschild foram lá cheirando a carcaça a carniça e ofereceram uma graninha para eles que tinham influência entre os estadistas, né, entre a política, para fazer algumas coisas. Entre elas, qual que era? A Alemanha, os banqueiros, o governo alemão da época, que não tinha nada a ver com Hitler, viu essa questão de juros e que as pessoas não evoluiriam nunca, né? Que a gente tá preso nessa cirandinha do hamster infinita que você fica correndo e não sai do lugar. O governo alemão foi lá e fez o seguinte: lei, empresas, bancos, vocês vão ter que assumir participação nas empresas, em todas as grandes empresas que vocês emprestarem dinheiro. Emprestou dinheiro, você vai assumir participação lá dentro. Que é o quê? Para garantir que essa empresa não vai quebrar. O banco não vai emprestar dinheiro se ele não souber que ele não vai receber de verdade. Vocês entenderam? Genial, cara. Esse é um negócio, assim, com defeitos, obviamente, mas em que o Estado funciona. O Estado funciona a favor do povo quando você tem alguém bem intencionado lá. Os bancos, o que aconteceu? Pararam de emprestar. Milagrosamente a economia começou a fluir muito por causa disso, porque ninguém estava mais endividado. As pessoas começaram a fazer escambo, trocar serviço por mercadoria, mercadoria por serviço. As empresas trocavam entre si essas coisas e utilizavam o dinheiro que tinha. E ninguém ficou dependente dos bancos para nada. O que aconteceu? Rothschild, gente, família de banqueiro, herdeiro de Satanás. Falou, opa, juntou com os banqueiros americanos, falaram, não. Isso daqui todo mundo vai começar a ver e vão começar a dar trabalho aí, a gente vai perder mercado no mundo. Gente, aí foi orquestrada. Lembra que eu já expliquei para vocês que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, várias outras guerras que aconteceram pelo mundo, essa guerra da Rússia e da Ucrânia, orquestrações de banqueiros para desestabilizar alguma coisa às vezes. Nesse caso, era para acabar com o sistema de crédito alemão. Pois é, e a gente aprendeu que a Alemanha... Eu não tô falando de Hitler. Hitler é a Segunda Guerra Mundial, ô burro. Porque o pessoal é louco pra chamar a gente de nazista. Ainda mais que eu sou branco careca e vou falar que eu sou skinhead. Então, quem que invadiu na Primeira Guerra? Japão, Alemanha e a Itália, né? Acho que a Itália tava. Aí, a Rússia tava a favor, né? Tava com o Ocidente contra esses países. A Rússia teve que se retirar da Primeira Guerra Mundial para resolver o perrengue dele em 1917. A Primeira Guerra, se eu não me engano, começou em 1915, 14. 3 anos depois, 1914. 3 anos depois, a Rússia teve que se retirar da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, para ir cuidar da própria revolução lá de Stalin, Lenin, todo mundo tomando poder na Rússia. Por quê, gente? Cara, na Rússia, eles estavam fazendo a mesma coisa que na Alemanha. A família real russa, que era a pior família real do mundo na época, é verdade isso, mas eles estavam proibindo essa questão dos juros. Na Rússia também, assim como o governo da Alemanha. Então e aí, os banqueiros financiaram os comunistas. A Rússia não foi sempre comunista, nessa época ela era um reino, um império russo, dos Romanov. Foram lá e financiaram o Stalin e mais alguns outros, Lenin, Trotsky e mais alguns outros, para derrubarem a família real russa e assumirem o poder e fazerem a revolução comunista na Rússia. Enquanto a própria Rússia estava a favor dos banqueiros, se lembre, os banqueiros movimentaram Winston Churchill para, junto com a Inglaterra e outros países, ir lá e invadir a Alemanha. Por quê? Ou seja, os banqueiros estavam invadindo a Alemanha. A Rússia estava a favor dos banqueiros invadindo a Alemanha.
O que ela ganhou de presente? Uma revolução lá dentro dela. Também, porque ela também estava fazendo o que a Alemanha estava fazendo, de eliminar os juros da sua economia. Criminalizar os juros, na verdade. E o Japão a mesma coisa. Gente, ó, cara, por isso que eu tô falando, esse tema é apaixonante. Ele é lerdo, você vai assumindo, entendendo devagar, mas conforme você vai entendendo, você não consegue largar mais esse tema. Você só quer estudar isso, só quer ouvir isso, porque você vai descobrindo por que nós vivemos nessa miséria. Por que a gente trabalha igual uns animais e nunca tem nada? Por que o pobre não evolui nunca na vida? É terrível, não é? Aí você pode perguntar o seguinte para mim. E aí eu finalizo, né? É o final do meu texto. Ah, mas as pessoas não vão ter dinheiro se tirar os juros, né? Então você tira os empréstimos. Na verdade, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar bens mais caros, como carros e o financiamento das faculdades. Gente, se você não percebeu, essas coisas só são caras por causa da bolha que eles já criaram. O Weintraub, quando ele assumiu lá no Ministério de Educação, eu lembro que ele dava umas palestras muito legais, agora como candidato ele faz umas análises muito legais. Ele tinha falado que as faculdades eram o investimento mais lucrativo do Brasil, de longe. Você gasta uma grana para produzir o prédio, e os laboratórios, e mobiliar, e fazer o que tem que fazer, e contratar os primeiros funcionários. Em 3 meses você paga tudo isso. Para o resto da vida, é dinheiro entrando. Ou seja, os cursos são muitíssimo mais caros do que eles deveriam ser. Então você não precisaria de dinheiro dos bancos, você não precisaria financiar um curso de faculdade, porque ele seria barato. Ele só é caro porque os banqueiros inflacionam eles. O sistema financeiro, né? Eu falo banqueiro, negócio que a gente está falando do Bradesco só. É o sistema financeiro todo. As grandes empresas, né? Bill Gates, por exemplo, pode ser chamado aí de faz parte do sistema financeiro, porque eles são donos de bilhões e bilhões e eles movimentam as fortunas. E aí a gente pode falar BlackRock, State Street, JP Morgan, Vanguard, que são os grupos financistas que estão em todas as empresas do mundo. Então, o BlackRock ele tem 8% da Coca-Cola, ele tem 9% da Pepsi, ele tem 15% do Guaraná Antártica, então eles estão em todos os lugares. Eles têm 5% da Pfizer, e assim, como são empresas que pouca gente tem muitas ações, então com 5% da Pfizer, ele é dono da Pfizer praticamente. Ele manda na Pfizer com 5% da Pfizer, porque todo mundo tem uma fraçãozinha pequenininha na Bolsa de Valores. Vocês entenderam, gente? Então eles dominaram a Bolsa de Valores, fazendo com que todas as empresas fosse viável para todas as empresas, fosse tentador e lucrativo para elas vender as ações na Bolsa. Porque assim, o Silvio Santos, se ele não sei como que é as empresas dele, mas se ele não coloca na Bolsa, é tudo dele. Então o BlackRock não influencia lá. Agora, se é capital aberto, o BlackRock vai lá e compra. Compra um tanto, e aí você tem assim, né... Bom, acho que deu para entender, gente. Ficou longe demais. Tá bom? Desculpa a tosse. Não sei se ficou claro, espero que sim. A gente tem muito mais tema para falar sobre isso. Havendo interesse, a gente vai continuando aí. Curte, por favor. Se inscreve no canalzinho ali, Radinha Libre. A gente está com 120 inscritos. Na última live eu dei uma cutucada nos religiosos aí, eu perdi uns inscritos. Mas isso só significa que a gente está no caminho certo, porque o pessoal tá... Você tem que ter resiliência, gente, inclusive para debater ideias. Então, concordando ou não concordando, eu expliquei lá que os banqueiros escolhiam até os papas da época ali da Reforma Protestante, então tem gente que não deve ter gostado disso. Deus abençoe a vida de vocês. A gente tem um autopatrocinador chamado Loja Traquitanas, que é uma lojinha que eu abri virtual aí para tentar vender uns enxovais. Tá frio, não tá? Então a gente tem lá uns cobertores, edredons, coberdrons. Se você quiser ajudar a gente aí, tá bom? Porque eu tô desempregado, porque eu não tomei vacina, então a gente está tentando fazer o possível dentro desse mercado financeiro que vocês estão vendo aí, que é uma loucura. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, pessoal. Até a próxima. Compartilhem a live.